Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos dar início, então, mais um dia nesse evento CAL da sua cidade, CAL na sua cidade, edição Leste Metropolitano em Niterói. É com muito prazer que vamos dar início à roda de conversa sobre mobilidade urbana. Né? Por ser o último dia, o povo está chegando atrasado, já são 3 dias seguidos chegando cedinho, pode ser que no decorrer aumente aqui o público um pouco, mas temos um cronograma a seguir, então nós vamos dar início à nossa programação do dia de hoje. Para abrir a mesa de conversa, mesa redonda, sobre mobilidade urbana, gostaria de convidar à mesa os nossos representantes hoje. Em primeiro lugar, a arquiteta Mônica Campos, por favor. A arquiteta Mônica Campos é coordenadora do Plano de Mobilidade de Maricá, da Prefeitura de Maricá. Arquiteto Pedro Cascon, ex-conselheiro do CAL, com muito orgulho, coordenador de projeto na instância do governo estadual, membro da Câmara Metropolitana. Oi? Assim não dá. O arquiteto Célio Alves, conselheiro da gestão atual da arquitetura, vem por São Gonçalo falar sobre o plano de mobilidade de São Gonçalo. E o arquiteto Luiz Eduardo Alves, arquiteto urbanista pela FAUFRJ, especialista em administração pública pelo CEAP e mestre em arquitetura com a dissertação Políticas em Projeto de Mobilidade Urbana e Transoceânica em Niterói, que nos brindará com a sua apresentação da sua dissertação. Vamos dar início, então. Gostaria de colocar aqui para os nossos convidados, temos algumas apresentações, faremos uma intervenção cada um momentaneamente e, no final, abriremos para debate. Gostaria de lembrar que a mobilidade urbana, apesar de termos um plano nacional que entende a mobilidade urbana como a eficiência no deslocamento, a voltar à mobilidade, pensar a mobilidade urbana na cidade sustentável tem se tornado olhar para outras direções, olhar para o uso do solo, olhar para a caminhabilidade, olhar para outras perspectivas que não necessariamente só o trânsito, o tráfego, ou as rodovias. Então, esse intuito de discutir a mobilidade urbana de um âmbito muito mais complexo e muito geral. Vamos dar início, então, à apresentação. Podemos iniciar com Luiz Eduardo, pode ser? Muito bem. As aguinhas. Pode ficar em pé. Não sei se vocês querem sentar embaixo para olhar a apresentação. Oi, tá bom? Tá ouvindo bem? Oi, gente. Eu sou... Oi. Sim, tá aqui. Pode passar? Vai passando. Tem caneta? É fácil? Como é que faz isso? A de cima para passar, a de trás para voltar e a do meio para apontar o laser. Muito chique isso. Mas para ir? Para ir? Para cá? Não sei. Aí você tem que apontar para o computador. Muito bom, né? Tá indo para frente. Tá. Oi, gente. Eu sou Luiz Eduardo. Na verdade, eu vim trazer algumas das reflexões que eu desenvolvi na minha dissertação. Eu fui orientado pela Regina Bienenstein, que vai fazer a mesa 16 horas, sobre habitação. Acho que foi um trabalho que eu foquei na transoceânica, mas tem toda uma discussão teórica sobre o que é mobilidade e como ela é aplicada aqui em Niterói, que eu acho que serve para todo mundo e acho que a gente vai poder comparar com os colegas de outras cidades também.
Então, o que é essa, que a Tânia começou a falar, é essa mobilidade urbana sustentável tão hegemônica. Aí, pelo hegemônica, vocês já viram que eu não sou tão, assim, amado dessa mobilidade urbana sustentável. O meu trabalho faz algumas críticas, não para acabar, mas para perceber que tem limites, tem instrumentalizações e tem coisa que pode melhorar. Mas a mobilidade urbana sustentável vem principalmente de um entendimento, de um consenso internacional pelas mudanças climáticas, né? Tudo que a gente percebeu, né, com o tempo do engarrafamento, poluição, quer dizer, como são elencados como os principais problemas, né? Que é verdade. O mundo está acabando. O mundo está acabando porque as pessoas estão andando de carro, entre outras coisas. Precisamos resolver isso. Então, a mobilidade urbana sustentável vira esse receituário já há algum tempo, né? Nova agenda urbana, relatório Brundtland, nosso futuro comum, isso tudo aí eu começo a citar as pessoas para não falar, porque a gente está num mundo também de fontes, vozes da minha cabeça, não é vozes da minha cabeça. Até a própria noção de agenda urbana hegemônica é o trabalho da Fernanda Sanches, uma das professoras aqui da UF. Então, assim, tudo também tem as referências para a gente fazer essas críticas, né? Não faz do nada. Mas a mobilidade urbana sustentável, claro, que é um avanço nesse sentido de enxergar o deslocamento das pessoas e não dos veículos, né? E colocar essa prioridade no pedestre, pelo menos na teoria. Porque eu olho na rua e eu não vejo a prioridade do pedestre, não. Mas, em teoria, pedestre primeiro, ciclista em segundo, né? Que isso eu acho que realmente a mobilidade urbana tem feito um avanço na ciclovia, pode-se dizer que sim. Mas eu gosto de colocar o direito social ao transporte aqui como está correndo por fora. E está tensionando essa disputa do desenvolvimento sustentável, da mobilidade urbana sustentável. O direito social ao transporte entrou como um dos direitos, igual educação, saúde, comida, trabalho, papapá. A gente tem direito ao transporte, foi uma emenda de 2015 da Erundina. Então, aí eu boto para pensar, né, na prática, o que é ser um direito social? Então, quer dizer que as pessoas têm que pagar para andar pela cidade? Dá uma base, por exemplo, para o que Maricá tem, que é uma linha de ônibus gratuita. Né? Se é direito social, as pessoas têm que ter isso garantido. Mas é isso, né? Não vou ficar teórico demais e acadêmico demais, mas essa agenda urbana vem dessas noções de sustentabilidade, desses consensos internacionais por uma agenda urbana, e aí começa a juntar essas coisas que Niterói adora. Competitividade, cidade compacta, as melhores práticas. A gente vê os agentes públicos daqui da cidade usar esses termos e tal. Usar esses termos assim como prioridade em detrimento de outras coisas que ficam esquecidas. Né? Uma justiça social que fica esquecida porque o importante é a eficiência do sistema sustentável. Né? E aí, né, a própria Rose Campans também é uma das teóricas que eu uso no trabalho, como esse desenvolvimento sustentável vai se formatar nessa cidade sustentável, nessa cidade compacta, que vira esses receituários de como fazer urbanismo. Né? Aí, por exemplo, vira... Isso aqui é cuspido escarrado da Transoceânica, o DOTS. Desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. É um receituário, é um negócio. Tem o WRI, o World Resources Institute. Eles fazem, façam um projeto assim.
compactar, uso misto, tudo lindo, é tudo muito bonito. Assim, não é que não seja bom, que não possa ter bons resultados, mas eu estou aqui para chacoalhar mesmo. Tá? E aí essa hierarquia da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? Aí só para contextualizar, né, por que isso foi elencado como um problema, porque eu gosto de falar essas coisas para a gente lembrar que só tem carro na rua há uns 2 séculos. E a gente trata como se fosse muito natural. Muito natural mesmo. A gente, a disciplina de urbanismo na faculdade, você vai botar tantas pistas e pronto. Você não discute. Acho que o que eu estou querendo tentar fazer aqui esse próprio consenso sobre mobilidade urbana sustentável é construído, tem interesses. A cidade ser assim foi construído, tem interesses. Tem Ford, tem Henry Ford querendo vender carro, sabe, em 1920 nos Estados Unidos. Que é essa coisa bonita aqui que a gente vê em alguns lugares de Niterói também, né? E aí, quando, claro, com as suas traduções chega no Brasil, eu trabalho muito com esse conceito também de classes médias urbanas, que sai do Eduardo Alcântara Vasconcelos, ele trabalha muito com isso. E ele chega a falar mesmo que no Brasil o urbano são as classes médias. Quem manda em como a cidade vai ser é quem anda de carro. Ponto. Os interesses são... eu gosto de setar, né? Setar. De hegemonia da classe média, que atende aos interesses econômicos do capital imobiliário, da construção civil e dos proprietários fundiários. O surgimento das classes médias urbanas de um período de crescimento econômico durante o período autoritário, que também vem junto de uma histórica desigualdade de renda. E também, aí não é só o Vasconcelos, o Carlos Nelson dos Santos, que também foi professor daqui, como isso também vira uma identidade de classe mesmo, né? O Vasconcelos fala isso, né? A gente pensa como se todo mundo quer ter carro algum dia, né? Andar de ônibus, por exemplo, é para quem ainda não tem carro. Todo mundo quer ter. Quer dizer, o Carlos Nelson fala isso, né? O prestígio está no automóvel e o ônibus, ou o bonde, ou o trem é para as classes mais baixas, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Para chegar na cidade, como não sei se todo mundo é de Niterói, né? Aqui onde a gente está, Praias da Bahia, é a área com maior densidade populacional, né? Aí, no caso, onde eu trabalhei, a Transoceânica é na região oceânica, passando aqui pelas lagoas, é uma frente de expansão, né? E aí, como a Transoceânica abre esse caminho para uma expansão da região, né? Não vai dar para ler, mas, enfim, as vias principais e tal. Tá? E a separação dos modais na cidade. Ainda com 2/3 são motorizados e 40% é pelo automóvel individual. Acredito que isso já esteja aumentando, né? Meu trabalho é de 2000, já tem uns 2 anos. Até a própria malha cicloviária já deve ter aumentado, porque eles estão fazendo obra, bastante obra. Oi. Quanto tempo? Só falta 5? Vai dar. 5... Niterói tem um carro para cada 2 pessoas, o 05. Aí, como esses exemplos do discurso da Transoceânica, né, como eu fiz muito levantamento de
da imprensa mesmo, né? Então, como o mercado imobiliário via a região, por que vai ter a obra da Transoceânica, mercado aquecido, e essas matérias que associam, né, esses projetos com as metas da ONU, essa mentalidade, né, o planejamento estratégico de Niterói. Tá? É isso aí que eu estou falando. As análises para fazer o projeto da Transoceânica via potencial de adensamento, por exemplo, da área. Quer dizer, é um discurso para justificar um crescimento. Você nunca pensa para que crescer. Para que crescer? Fica axiomático. Vai crescer, tem que crescer. Por quê? Porque o capital tem que se expandir. Então, a gente só vai justificar como. Então, vai ter um discurso técnico de mobilidade sustentável para justificar. Tá? Eu só para exemplificar. Essa crença também na técnica como vamos resolver. Porque se for mais eficiente, se a tecnologia melhorar, então vai dar certo, vai dar para continuar. Vamos ver. É só para comparar como a prefeitura justifica assim por diagramas iguais ao do Richard Rogers, por exemplo, para mostrar como está alinhado essas coisas. Eu vou pular minha crítica à compacidade, que é meio... Tá. Eu gosto de criticar a compacidade porque, teoricamente mesmo, assim, compactar é fazer menor. E não é isso que acontece, sabe? Tipo, compactar é pegar... Tem 100 coisas aqui, nesse espaço. Eu vou botar 100 coisas num espaço menor. Isso é compactar. Não é isso. O discurso de cidade compacta justifica crescimento, adensamento. Justifica colocar mais coisa. Você não vai diminuir a cidade. Você não vai diminuir a mancha urbana em Niterói. Claro, se vai crescer, é melhor que cresça com fachada ativa, com uso misto, com tudo. Pode falar. Mônica. Ou a gente conversa depois. Eu jogo isso mesmo para dar uma... É compacto? Ou é para justificar um adensamento. Pode adensar bem. Mas... Deixa... E aí, por que eu estou falando isso tudo? Por causa das coisas que ficam esquecidas, por exemplo, no projeto da Transoceânica. Passou um túnel, né? Passou um túnel no Preventório. Cruzou uma comunidade. Tá? E tirou gente. Aqui é um render, né? Uma perspectiva montada que o pessoal ainda estava em cima do túnel. Aí você pega uma foto atual, o pessoal saiu, né? Foi tirado. Por quê? Porque a gente precisa da mobilidade urbana sustentável e eficiente, porque o túnel é necessário para a cidade. A casa das pessoas é necessária para a cidade? Talvez não tanto, né? Aí eu faço questão de marcar o antes e o depois aí nas ortofotos de Niterói, no acesso e ainda por cima respeitando o limite do loteamento de classe média do lado. As casas do condomínio não mexeram, é no limite, assim. A gente conversa mais. Não, é isso, já acabou. O resto a gente conversa. O resto pode ser nas conversas. Deixa
para ver se já foi. O resto é bibliografia. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz Eduardo. Vamos compor a mesa de novo. E agora nós vamos à apresentação, a palavra do arquiteto Célio. Alô, oi. Bom dia para todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A organização foi muito difícil aqui, para a gente, mas é legal ter a plateia aqui. Como já fui apresentado, eu sou atual conselheiro do Conselho de Arquitetura Estadual. E, por estar nesse conselho, eu também faço parte do Conselho Consultivo do IAB Leste Metropolitano aqui da região. A gente está ajudando aí no que a gente pode pela luta da classe. E a Prefeitura de São Gonçalo, que é a cidade onde eu nasci, ela convidou o IAB Leste para poder mandar um representante para compor o núcleo participativo da gestão do Plano de Mobilidade Urbana de São Gonçalo. E eu fui eleito participante lá pelo pessoal do IAB. E indo lá compor esse núcleo, eu fiquei muito feliz, quando eu cheguei lá, com essa gestão que está atual na prefeitura. Eu encontrei um professor, o William Aquino, que ele foi contratado por um escritório do Vinícius Ribeiro. Fiquei muito feliz de ter encontrado o William Aquino lá, porque ele trabalhou com Jaime Lerner, em Curitiba. Fiquei, assim, feliz demais, até emocionado quando eu encontrei o professor lá, porque ele é um fera no que faz. Entendeu? E aí, começando a participação nesse núcleo, a gente vai tentando contribuir com o que a gente pode. O núcleo está em fase de estudos, o Plano de Mobilidade Urbana de São Gonçalo está em fase de estudos, já tem uns estudos, bastante estudos entregues. Estamos para entregar, pesquisei com a Natália ali agora, estamos para entregar essa fase de estudos já Natália, não, desculpe, Yasmin. Essa fase de estudos no final de agosto, E esse plano agora a gente está num produto, foi feita a entrega do produto 5 agora, que é a parte do sistema de mobilidade urbana, onde a gente está organizando a base de dados, de tudo que foi coletado, durante as pesquisas, tudo que foi feito uso do aplicativo Colab. Algumas pessoas devem conhecer esse aplicativo que as prefeituras usam para poder fazer essa coletagem de dados. Foram colocadas 6 pesquisas no ar já, essas pesquisas foram retiradas, e tem uma pesquisa que ela fica fixa lá, permanente. É a pesquisa do conceito geral de mobilidade. Essa pesquisa ela busca assim, saber da população, de quem usa o aplicativo, um conceito geral do que a pessoa entende de mobilidade na cidade. São Gonçalo vem perdendo um pouco de habitantes nas últimas pesquisas de censo. O pessoal está migrando, assim, pelo meu entendimento, está todo mundo vindo para a região de Maricá. Tem muita gente se mudando de São Gonçalo para Maricá. São Gonçalo chegou a ter quase 1.200.000 habitantes. Agora estamos com 896 mil, segundo o último censo. Então está tendo uma perca. E a mobilidade urbana de São Gonçalo, ela conversa muito com a região metropolitana, porque São Gonçalo é uma cidade que, assim, que quem mora lá quase não trabalha lá. Tem bastante serviços lá, porque a gente, mas muita gente vem trabalhar fora. Então é importante a mobilidade urbana de São Gonçalo estar em conversa com o restante das regiões, que, assim, das cidades, Tanguá, Itaboraí, Maricá, principalmente Niterói e Rio de Janeiro, que é onde a maior parte da população de São Gonçalo vem trabalhar. Então é uma conversa que a gente tem que ter com essas outras cidades. Tem um núcleo da gestão da região metropolitana do Rio, e esse núcleo, o São Gonçalo, está pegando bastante base de dados para poder fazer esse estudo. Uma coisa que eu coloquei lá quando eu cheguei logo, que eu conversei com a secretária, a Maria Gabriela Bessa, ela é da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, lá de São Gonçalo. É essa secretaria que está coordenando o plano de mobilidade. Eu conversei muito, falei com ela sobre se colocar no lugar do outro. Assim,
precisa de se mobilizar, você está de carro, você está a pé, você é um deficiente visual, você está numa cadeira de rodas, você se colocar no lugar do outro para conseguir fazer essa mobilidade, que aí a gente vai saber o que realmente acontece, assim, para a pessoa se locomover, né, de todas as formas, né, a gente se colocar. Você está de carro, você quer que o sinal esteja aberto, não tenha ninguém para passar e o pedestre não pode atropelar o pedestre. Né? Você está andando a pé, você quer que o carro pare para você andar. Então, para mim, mobilidade é isso. Todos terem direito de exercer do jeito que você está, né? Se mobilizando na cidade. Né? Tem planos sustentáveis, a poluição do carro, né, que está sendo muito citado, né, em todas as questões de mobilidade, o que a gente precisa também ver, né, tem que ter olhar para isso. Mas a questão de se colocar no lugar do outro para fazer a mobilidade dentro da cidade, eu acho que é muito importante. Só isso mesmo. Obrigada, arquiteto Célio. Vou passar a palavra agora à arquiteta Mônica Campos, coordenadora do Plano de Mobilidade. Fique à vontade, arquiteta, se quiser ficar de pé. Não, pode ser aqui. Está todo mundo ouvindo, né? Está tranquilo aqui a praça. Bom, primeiramente, me apresentar, né, para agradecer também o convite da arquiteta Noêmia, que faz parte também do núcleo lá do CAL, né? Patrícia também, que fez o convite, né? A mesa toda aqui está reunida para isso. Agradecer a existência do CAL, né, dessa possibilidade da gente ter o CAL como representante, fazer todos esses eventos, levar essa discussão. Acho que isso é importantíssimo, a gente perseverar nesse caminho, né? Então, esse é um agradecimento e um reforço, assim, de que continuemos nesse caminho, né? Eu acho importante fazer essa pontuação. Bom, o segundo ponto que eu coloquei importante, porque o que acontece? Falar um pouquinho da minha trajetória só para justificar a minha fala posterior. Que quando a gente conversou, quando eu fui chamada, né, para falar sobre mobilidade, eu falei, mobilidade é o quê? Quem já falar sobre mobilidade? Dentro de quê? Não, você vai falar do plano de mobilidade de Maricá. Tá. Eu fui convidada para acompanhar, né, porque foi feita uma licitação. Quando eu cheguei em Maricá, em 2019, o quadro era o seguinte: Maricá estava fazendo a revisão do plano diretor, e aí surgiu uma medida provisória que obrigava os municípios que estivessem fazendo plano diretor, revisão de plano diretor, que também fizessem os seus planos de mobilidade. Então, aí a Secretaria de Urbanismo, que foi para onde eu fui, já estava iniciado, né, um termo de referência para licitar, porque não tem corpo técnico, né? A gente tem pouquíssimos. Estava conversando com o Pedrinho sobre isso. O Pedrinho também trabalhamos junto aqui muitos anos. Eu já trabalhei mais ou menos umas 5 prefeituras. E aí, assim, foi muito relacionado à questão do planejamento urbano, relacionado à mobilidade também. Então, a minha visão hoje aqui, na minha fala, né, eu não vou falar. Até achei muito legal, né, o nosso colega de Niterói falar sobre os conceitos, falar sobre a mobilidade, a questão em si, né? Mas assim, a minha preocupação hoje, como coordenação, né, como ponte, é fazer com que isso, tentar estabelecer diálogos, tentar estabelecer uma construção de uma política que possa, primeiro que a gente possa saber o que as pessoas querem, para onde as pessoas querem ir. Então, Maricá tem, como você falou, né, um sistema, né, de transporte gratuito, que é o que eles chamam de vermelhinho, tarifa zero. E aí ele tem esse sistema, inclusive nossa gráfico de pizza do levantamento, aquela parte maior é o transporte público, né? Assim, tipo, 70% da população se desloca, né, de ônibus por conta de ser gratuito. As pessoas, inclusive, isso é uma questão para Maricá, porque em vez de você caminhar 2 quarteirões, você vai pegar o vermelhinho. E aí o vermelhinho só falta subir gente na cabeça do outro, porque todo mundo quer ir, não quer andar. As pessoas querem pegar o ônibus gratuito, né? Com razão, até, porque às vezes é uma senhora que está com bolsa de compras. Então, agora a questão é administrar esse ônibus gratuito, né, para que todos possam usar
e aí a gente vai implementar no sistema uma mudança, né? Ônibus que faz percurso curto, ônibus que faz percurso longo, para você não ter esse ônibus que faz em 2 horas, centro de Maricá, Ponta Negra, centro de Maricá, Recanto. Por quê? Porque ele para de ponto em ponto. Todo mundo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, o gratuito, quando a gente entra no campo do gratuito, né, aí a gente abre um outro universo de decisões e de gerenciamentos que precisam acontecer. Não estou contra, não. Acho super a favor do gratuito, acho que tem que manter. Mas vamos ter que ver agora como é que a gente vai fazer. E a gente já está apontando os caminhos, porque nós estamos caminhando para o produto, já estamos no produto 6, que a gente, no 5 foi simulações de como acontece o volume de tráfego lá, se não mudar. E isso no 5. No 6, já há propostas de como fazer com que isso possa mudar, né? Então, a gente já tem no 6 e no relatório 6, porque lá eles trabalham com 3 tipos de documentos. Foi feita a licitação e a empresa que ganhou foi uma empresa de Belo Horizonte, Rua Viva, não sei se vocês já viram falar da Rua Viva, antiga, nossa colega dos referências. Na época que eu fiz o mestrado Rua Viva, eu sempre li os textos dele, porque eles têm a tese do não transporte. Vale a pena consultar o site deles. E aí, assim, eles são super a favor do pedestre, tanto que, assim, a última audiência, na mesa, era todo mundo falando de mobilidade ativa. A mobilidade ativa é o pedestre e a bicicleta. Então, o carro, não que o carro não seja importante, é importante, a gente sabe que ele vai estar sempre incluído, a gente tem que manter, o automóvel vai ser, né? Não do jeito que hoje está sendo encarado. Mas, assim, eu defendo até a questão das cidades compactas por conta dessa questão do pedestre. Porque o pedestre pode ir, né? Sair da casa dele, ir na farmácia, voltar, não tem que pegar o carro, né? Então, o modelo, né, esse modelo que foi bem falado aqui, ele é um modelo que eu vejo como reforço para a mobilidade ativa. Porque nós, pedestres, a gente não aguenta caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros, para você chegar num supermercado, para você chegar... Então, assim, eu acho que a compacidade ela é necessária, ela é importante, em que você consiga criar núcleos, pequenos centros de bairros, lugares onde você possa ir ao banco, tirar um dinheiro, né, ir no mercado, enfim, numa farmácia, e não do que o automóvel proporcionou, que foi aquele espraiamento que eu não concordo. Acho que esse espraiamento ele incentiva o uso do automóvel. Então, não sei até que ponto você deve manter essa sua defesa tão acirrada assim, com a cidade compacta. Depois a gente conversa sobre esse debate aí, que foi bem polêmico e interessantíssimo. Voltando aqui para nossa estrutura, porque o que aconteceu? O meu objetivo lá em Maricá, quando eu vi essa questão de que eu, como Secretaria de Urbanismo, nós, como Secretaria de Urbanismo, estávamos fazendo um plano, puxando um plano de mobilidade, né? Uma licitação, um acompanhamento. Não como Secretaria de Trânsito, não como Secretaria de Transporte, não como empresa pública de transporte que organiza os vermelhinhos, e também tem a SOMAR, que é a Secretaria de Obras de Maricá, que também faz pavimentação, que também mexe com mobilidade de calçadas, né, e implantação de ciclovias. Então, a gente tem em Maricá uma rede de secretarias, autarquias e empresas que lidam com a mobilidade em diversas frentes. Então, você tem um órgão que vai dizer onde o ponto de ônibus vai ficar, o outro que vai implantar o ponto de ônibus e o outro que vai comprar o ponto, o abrigo. E aí, assim, como que a gente organiza isso? Então, primeira coisa que veio na minha cabeça, primeira coisa, vamos criar um grupo de trabalho em que você tenha representantes de todas essas secretarias e autarquias que possam conversar e que juntos decidam. E aí a gente vai ler, vai ver os produtos que vão ser entregues pela empresa, vai fazer um pente fino, vai dizer se a gente quer, se a gente não quer, vamos fazer oficinas de discussões. Então, eu falo muito isso, né? Eu falo muito com o GT. O GT é o grupo de trabalho do Plano de Mobilidade, né? Que a gente tem como braço direito eles. Então, a Secretaria de Urbanismo, embora esteja na gestão disso,
né, nós somos fiscais de contrato, a gente que assina, a gente que paga a empresa, mas a gente tem que tentar fazer com que essas outras secretarias se sintam também parte desse documento, parte desse produto final que vai estar ali, se apropriem dele nas suas políticas internas, né? Então, agora, na semana passada, foi feito o PCA, né, que é o Plano de Contratação Anual. Cada secretaria tem o seu, e o plano de ação que foi entregue para a gente no relatório 6, ele trazia uma lista de todas as ações, os projetos, os programas que o plano de mobilidade estava indicando para Maricá e que caberiam, por exemplo, parte disso vai para o orçamento da Secretaria de Trânsito, parte disso vai para a EPT, parte disso vai para o desenvolvimento econômico, por exemplo, que eles que compram os terrenos que vão ser construídos os terminais e estações. Então, a gente tem a mobilidade, como fazer com que todos esses órgãos respeitem esse plano, sigam esse plano, acolham esse plano. Então, sem essa integração, eu não vejo outro caminho. Reconheçam esse plano como deles. Então, esse foi assim o papel, né, o personagem que eu quis desempenhar nessa prefeitura. Tive a oportunidade enorme, agradeço o Will Robson, que é o coordenador do núcleo de planejamento nosso, que me dá toda a liberdade para fazer. Agradeço o secretário Celso também, que me deixa dar carta branca para fazer todas as pontes, todas essas conversas, inclusive com órgãos estaduais também, DR, porque dentro de Maricá a gente tem 5 rodovias estaduais. Nessas 5 rodovias são estruturantes da cidade. E aí, como é que a gente faz para botar ponto de ônibus numa rodovia, para fazer com que tenha calçada numa rodovia? Né? Então, a gente tem um monte de acidente acontecendo. Então, temos assim um desafio grande. Eu vejo o desafio de estar num poder público nesse papel, não só para discutir o que vai ser o planejamento da mobilidade, mas também trazer gente com a gente nisso. Porque sozinho a gente não consegue. Não deve ser sozinho, né? Inclusive, eu aprendi isso aqui na minha escola, que eu me formei aqui pela UF, né? E a gente aprendeu assim, né, a fazer em grupo, construir coletivamente. E eu sempre falo isso nas reuniões, nas audiências, né? Grande orgulho que eu acho que a gente está levando. Inclusive, uma coisa que a gente observou é que outras secretarias estão fazendo a mesma coisa. O plano de habitação lá, eles já começaram a perguntar para a gente: Mônica, onde é que vocês estão reservando as reuniões, hein? Como é que a gente faz para a gente... Entendeu? Porque Maricá era muito isolado. As secretarias faziam muito sozinhas. E isso não andava, porque ficava engavetado. Mas, quando você começa a criar essa rede de contatos, de considerações, espera aí, tem que ver que tem o plano de saneamento, espera aí, tem que ver que tem o plano de educação, tem o pessoal da educação. Então, tudo isso, no dia que a gente fez a oficina de mobilidade ativa, eu me lembro bem que uma pessoa chegou e falou assim: por que a Secretaria de Saúde não está aqui? Aí eu falei: meu Deus, esqueci de chamar a Secretaria de Saúde, porque eu sou a pessoa que faz que trago todo mundo. Porque por causa dos acidentes, quantidade de gente que é atropelado, isso eles têm esses dados. Como a gente vai nesses pontos? Está lá no plano, eles identificaram, eles entraram no SUS, fizemos contato com o Corpo de Bombeiros. As informações, uma das coisas também muito boas, que eu acho que assim, é orgulho também nosso, é que esse plano ele tem muita informação que serve às políticas setoriais. Entendeu? Então, assim, se você não quiser usar o que está lá indicado como projeto, como programa, mas você pode pegar o levantamento, que é o produto 2, que está no site, que tem 600 e poucas páginas, que tem lá uma gama de informações que servem a diversas áreas. Serve à Secretaria de Educação, serve para a Secretaria de Saúde. Por quê? Por conta dessas informações que cruzam, que perpassam, porque o plano é como... Esqueci seu nome. Seu nome. Como o Tanja falou, a mobilidade é transversal. Ela não é setorial, ela passa por uma série de... Então, se a gente esquece disso, fica só falando da questão do carro, da rua, da calçada, não é só isso. Isso está também.
Né? Então, por exemplo, a gente discute assim, peraí, essa calçada na norma lá está dizendo que tem que ter, no mínimo, 3 metros. A Prefeitura do Rio tem um manual, né? Que é muito consultado. Tá, mas e se esse uso do solo for, por exemplo, o centro cívico que vai ter? O TCE, vai ter o fórum, vai ter o Ministério Público. Cada órgão desse, a quantidade de funcionário que tem, será que essa calçada vai ter 3? Ou será que essa calçada vai ter mais? Então, assim, o uso do solo e a mobilidade têm que caminhar juntos, né? Eu não sei se já estourei o tempo. Já, é isso, gente, é muita coisa. E era isso que eu queria falar, agradecer, né, muito por essa oportunidade dessa troca e de dizer, os grupos de trabalho são importantíssimos, porque fazem com que as pessoas tenham uma oportunidade de fala. Por exemplo, a gente se deparou com a situação do jeito. Espera aí, mas vocês também estão desenhando calçada? Lá dentro, né? A gente desenha calçada também. Então, tinham 3 órgãos da Prefeitura de Maricá desenhando calçada. Espera aí, então a gente tem que trocar figurinha. E aí eles começaram a trocar telefone, WhatsApp, e hoje eles já trabalham juntos. Então, foi bacana essa, sabe? Foi ótimo, gente, estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mônica. Vamos agora, então, à apresentação do arquiteto Pedro Cascon. Tem um slide, então, não sei se vamos de novo para cá. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui ao pessoal do CAL pelo evento, acho que é importante o CAL estar com essa participação, envolvendo a comunidade, os profissionais das áreas com essas discussões, né? Então, tem um clique para passar? Como é que é isso aqui? Para cima, passa. Tá. É o laser, né? Então, para cá. Passou? Não. Esse? Isso aqui é um mapa da região metropolitana, tá? Tem aquela legenda rotulada, aquele foi o único mapa que eu consegui achar na internet, tá? Que tem Petrópolis, porque Petrópolis entrou na região metropolitana na aprovação da Lei de Governança Metropolitana na Assembleia Legislativa. Foi a emenda parlamentar, aí naquele negócio, vai vetar, não vai vetar, mas no fundo foi, porque o importante na nossa avaliação ali era que esse plano fosse, essa governança fosse aprovada, né? E aí eu tenho aqui uma população por a parte oeste, a parte Baixada Fluminense, o leste metropolitano, Rio de Janeiro e Petrópolis, que entrou por último, você vê que nós estamos em torno de 2 milhões de habitantes aqui na nossa região. Nossa região mesmo, se você analisar bem como metropolitano mais parrudo, né, você tem que pegar ali, você elimina ali Guapi, se elimina Rio Bonito, e o resto e Cachoeira de Macacu, né? Porque não tem aquela densidade metropolitana. Tanguá fica mais ou menos que fica entre Maricá e Itaboraí, fica naquela região ali, tem a sua. Mas o resto não tem grandes importâncias metropolitanas. Essa é uma realidade. Tá? Inclusive, nós fizemos uma época na CEDRAP, o Vicente está lembrado disso, aquele PET Leste, que não sei que fim levou, foi licitado, foi ganho para uma empresa, não sei o quê. Na hora o cara resolveu que não ia, mandou para o TCE para analisar, fica para não fazer. Né? E eu não sei que fim levou. Os caras do Conleste falaram que iam fazer, que o Petrobras ia bancar, não sei o quê, que era o dinheiro da Petrobras, mas eu não sei que fim levou esse plano, mas esse plano tinha até uma discussão de Maricá, se Maricá entrava no núcleo central, que estava São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, né? E o Quaquá ficava, bota Maricá também, bota Maricá também, bota Maricá também. No final, agora, mostrou que Maricá deveria ter entrado também, que Maricá realmente tem uma importância. Isso.
Chega se fizerem o resto. Vamos por parte, que a gente chega lá. Né? Aí eu tenho a região tem um forte movimento pendular dos municípios em direção a Niterói e ao Rio de Janeiro. Todos esses municípios, como você falou aqui, não tem atividades econômicas que dê emprego para a população, então todo mundo vem trabalhar no Niterói, vem trabalhar no Rio de Janeiro, né? A conectividade entre os bairros e os municípios é muito falha, então toda a estrutura viária são esses eixos, RJ 104, 106, né? A BR-101, são esses eixos que fazem esse deslocamento. Esses eixos estimulam também o deslocamento, para o Rio de Janeiro, fortalece essa centralidade do Rio de Janeiro e não alimentam essas possíveis centralidades em outros municípios. Né? Quando fizeram com o leste, havia uma esperança de que tivesse um polo de desenvolvimento econômico naquela região, até se discutiu-se que teria um fluxo contrário, mas até agora não saiu, não sei como é que vai ficar, o Comperj não é mais Comperj, já virou outras coisas. Né? Outra questão que tem nessa coisa é a relação dos municípios com a Baía de Guanabara. Só Niterói, desses municípios todos que tem... O Niterói é o único município dessa região toda. Tá? Aliás, Niterói e Rio de Janeiro, em toda a Baía de Guanabara, são o único município que tem relações diretas com a Baía de Guanabara. O resto dão as costas para a Baía de Guanabara. São Gonçalo não tem relação nenhuma com a Baía de Guanabara. Né? Itaboraí tem um pedacinho, mas quase que fica... Então, todo mundo que tem ali não tem essa relação. Isso é uma coisa... vamos fazer transporte hidroviário para o Rio, para Niterói, não sei o quê. Vai ter que fazer uma outra cidade. Ou então levar as pessoas para lá, porque as pessoas não estão ali. O que São Gonçalo que tem são estaleiros, né? Algumas atividades de núcleos de pescadores ali, né? Mas não tem nada de coisa. Tá? Então, tem essa questão dessa estrutura viária, que é muito deficiente. Tá? Se comparado, você precisa pegar um mapa. Vou passar o próximo. Ok, você pega esse mapa aqui. Tá? Esse mapa é o mapa do plano do PDUI, do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que você mostra ali, se você pegar o que tem de estruturação viária para o lado oeste da Baía de Guanabara, para o lado leste, você vê que o negócio, isso aí já é um sistema proposto, não é nem um sistema existente. Entendeu? Então tem mais coisa aí do que tem na realidade. É muito deficitária. Tinha a estrada, o trenzinho que fixava, que São Gonçalo acho que foi uma burrice tirar o trilho dali. Entendeu? Porque aquele trenzinho que ficava rodando 2 vezes por dia, né, que garantia o leito, garantia uma série de coisas. Aí venderam o trilho, não sei o que, acabou que ficou. Perdeu-se e até hoje se discute nesse leito do trem o que fazer. É metrô? É BRT? Se botar BRT, não vai botar mais metrô nunca mais. Não sei. Entendeu? Então, a discussão dura pelo menos 20 anos de discussão e que não acontece nada. Então, o negócio ali, e cada dia ele faz o puxadinho, faz uma varandinha, a hora que quiser fazer alguma coisa, vai ter que fazer um bolo de apropriação. Né? Isso aqui são os pontos de integração na região metropolitana. Você vê que eu quero até fazer uma comparação entre leste e oeste. Tá? A gente vê que na região leste é muito fraca essa integração. Entendeu? Você sai, no fundo, você sai de Itaboraí, de São Gonçalo, de Maricá, para Niterói, para o Rio de Janeiro. Tá? Então, e outra coisa, viagens rodoviárias. E quando teve a pandemia, a volta da pandemia, a barca, por exemplo, está um problema gravíssimo. A barca não tem menor viabilidade econômica, porque as pessoas se acostumaram a pegar um ônibus e aí a barca começa a querer fazer economia, faz o quê? Começa a espaçar os intervalos entre barcas. Piora a situação, piora muito, porque se eu vou para o Rio, eu não vou conseguir pegar a barca, eu não vou esperar a próxima barca de jeito nenhum, eu vou pegar um ônibus. Então, aí, cada vez a barca afunda mais, essa que é a realidade. Então, uma crise grave. Desde que fala que a CCR quer sair, eles estão mal das pernas da história, entendeu? Independente de outras questões, tá, que a gente tem que discutir depois, tá? Mas é um problema que... E virou ponte, fizeram a licitação da ponte, tá?
não consultaram nenhum município na região metropolitana. Essa licitação da ponte podia ter o valor do pedágio, podia subsidiar alguma coisa do transporte hidroviário para poder melhorar essas questões, mas eles não estão preocupados com isso. Fizeram a licitação e está lá. Quem deu o menor preço ganhou. Tá? Não, isso acabou já. Essa licitação já rolou há muito tempo atrás, quando o CCR perdeu e entrou a Saecoponte no lugar. Era menor preço. Acabou. Ah, para você atrapalhar? Tá, tudo bem. Essa aqui é uma estrutura de mobilidade existente, tá? Você pode ver que, olha só, sempre fez essa leitura, de leste para oeste, tá? Sempre essa leitura. Então, nós temos que, o grande trabalho vai ser... Passou? Não. Não. Aqui, ó, o trabalho vai ser essa estruturação, tá? Essa estruturação depende, eu acho que, no meu entendimento, é ter um transporte mais forte na RJ 104, RJ 106, tá? A 114, para poder, se você puder fechar o arco metropolitano, tá? Que também está outra aquela obra encrencada lá em Magé e Itaboraí. Tá? O arco metropolitano fechar em Manilha e ter a possibilidade desse arco metropolitano ir a Maricá, que você faz uma ligação porto a porto. Você vai ligar o porto de Sepetiba com o porto de Maricá. Hã? É. Bicho de Maricá. Entendeu? E essa ligação, eu acho que basicamente é via RJ-114. É meio complicadinho, porque vai cortar a cidade, não sei o que tem, mas tem que estudar, mas é possível estudar isso. Eu não sei se estão estudando. Eu estou falando aqui numa visão, tá? Me colocar no tempo real. Tá? Eu não estou acompanhando esse processo, tá? do que o Instituto Rio Metrópole está fazendo nos municípios. Não sei se tem alguém... A Mônica me disse aqui que estão fazendo... Tem uma pessoa que foi lá 2 vezes em Maricá, pegou uns dados de mobilidade, não sei o quê, mas então não tem uma interação. Eu acho isso que... Quando estava na Câmara Metropolitana, existia uma grande preocupação de ter uma interação com os municípios mais fortes. Grupo de trabalho, oficinas, não sei o quê. E acabou, eu acho que ficou meio... Não sei como é que é a política deles. Tá? Eles tinham um conselho consultivo, que era o conselho que foi eleito naquela conferência metropolitana aqui em Niterói. Eles desmontaram o conselho que foi eleito, que era esse conselho consultivo, e montaram outro conselho, tá? De acordo com as visões... Tá, ideológicas do novo governo, que na época era o grande atirador de cabecinha. Né? Então, ficou lá, montaram. O negócio ficava procurando entidades conservadoras. Essa que era a meta, era essa. Não era quem sabia trabalhar. Era quem tem um conservador, não sei aonde. Chamava os caras. Entendeu? Não tinha nenhum critério de técnico nem político de escolher as representações, entendeu? Por participação de conferências, nós juntamos aquilo ali, pegamos lá, chamamos lá os empresários, tá? Aí juntamos Senai, não sei o quê, todos esses órgãos empresariais, né? E fizemos uma reunião com eles escolheram os representantes deles. Entendeu? Gostado ou não, um problema deles. As concessionárias tinham representação, entendeu? Escolha era por eles. Aí chamou CCR, chamou Light, chamou Enel, chamava não sei o quê. Cada um escolheu dos seus critérios. Né? Mas aí montaram outro conselho, eu não sei que fim levou, não sei nem se esse conselho se reuniu. Tá? Teve uma coisa que o Henrique o quê? Henrique Silveira, que é da Casa Fluminense. Não sabe quem é, não? Ele se lançou candidato e ganhou a eleição para presidente do conselho, os caras ficaram putos, derrotou o governo na coisa, mas desmontaram tudo. Então, eu não sei que pé está essa situação de que estão avançando nesses estudos. Né? Existia um cronograma... Plano de? Para a região leste. Tinha umas indicações do plano, mas que tem que desenvolver. Tá? As indicações do plano estão mais ou menos as que estão aí. Tá?
que era na região, era essas questões dos BRTs da 104 e 106, né? A melhoria da 114 para poder ter e usar a linha 3 do metrô, que está dentro do plano metroviário, tá? Eu acho que esse metrô, inclusive, metrô São Gonçalo, esse metrô tem que ser São Gonçalo, tem que ser Rio de Janeiro. A barca tem que ser um transporte, outra história, entendeu? Nós todos aqui somos de Niterói e andamos de barca a vida inteira. Temos um lado afetivo com a barca, mas você pegar um metrô e descer na Largo da Carioca ou descer na Praça 15, não sei o quê, inclusive as linhas, o projeto de urbanização do centro do Rio, naquela orla do Rio, né, aquela orla Conde, aquilo ali matou a barca, porque se você descer da barca, ou você pega o VLT, que vai para alguns lugares, ou você tem que andar até a Rio Branco ou a Graça Aranha para pegar um ônibus. Tá? Complicou a situação, porque acabou aquele mergulhão que tinha ali, ou na Praça 15, você descia da Praça 15 e virou outra condição que virou. Onde tem ônibus, muito movimento de transporte, tem segurança pública. Mesmo que tenha uns trombadinhos lá, você passa na Praça 15 agora de noite ali, dá medo. Você anda no deserto, você atravessa aquilo ali com deserto, você olha para tudo que é lado com medo. Entendeu? Então, essas questões têm que ser consideradas. Tá? Vamos ver aqui agora. Isso aqui é um plano, uma centralidade metropolitanas, né, que estão aqui. E aqui depois eu tenho o último aqui, que são as considerações, tá? Tem que se estimular a região leste metropolitana, uma estruturação, considerando, inclusive, os novos modais, as novas matrizes energéticas, né? Botar trilho, botar ônibus elétrico, buscar essa questão. Tá? Outra questão, modelo de licitação. Isso estão em crise, então tem que mudar, eles não dá lucro para eles mais, então não serve mais para ninguém. Quem está se beneficiando da forma de gestão dessas linhas de transportes públicos na toda a região? Ninguém. O cara reclama que está tendo prejuízo, fica exigindo o dinheiro do governo. Né? O passageiro tem um serviço ruim. Então tem que mudar essa história, entendeu? Tem que mudar a Prefeitura do Rio, que essa bilhetagem, que tirou a bilhetagem do controle da tarifária, da bilhetagem dos empresários, esse tal já né? Tem que ser, esse é um das questões que tem que ser consideradas. Porque não pode mais ficar esse mesmo, eu dei o recado, depois eu devolvo para o Estado. Você devolve, será que devolve? Até a questão do bilhete único. Entendeu? Se você tem um bilhete único, aí você tem um saldo ali e você perde o cartão. Ou não usa mais o cartão. O que você vai fazer com aquele saldinho que sobrou ali? Quantos saldinhos de R$1, R$2 tem? Entendeu? E o que você vai fazer com esse dinheiro? Vai para quem? Entendeu? Então, essas confusões, até aqui em Niterói, as confusões que deram de polícia, não sei o que, foi a questão de transferência desses repasses. Então, nós temos que rediscutir modelos de concessão. Tá? O operador dirige, contrata o motorista, faz manutenção, não sei o quê, mas a bilhetagem não pode mais ficar com eles, a definição das linhas não pode mais ficar com ele. Né? Outra questão, mobilidade não deve ser vista como disciplina isolada, tem que ser referenciada com o plano de diretores. A mobilidade é um indutor urbano fortíssimo. Entendeu? Então não pode ficar a vida inteira, está faltando um ônibus ali, bota ônibus ali, aí você adensa ali. É interessante adensar ali, entendeu? É interessante ou mudar essa lista para outro lugar. Entendeu? Que é interessante, porque se for pela vontade dos empresários, eles vão botar ônibus aonde tiver interesse para ganhar dinheiro. Não estão errados, não, eles estão certos, eles são empresários, não são empresas públicas. Né? Aí tem essa questão de subsídios de ônibus, entendeu? A questão de onde vai virar, não quer? Por que tem saúde, gratuita, educação é gratuita, por que transporte não pode ser gratuito? Por que não pode ter arquitetura gratuita também?
Entendeu? Então, essas questões. Tá? Os planos devem considerar a metrópole e suas centralidades. Esses planos locais, por exemplo, tem que dialogar com as centralidades, com a questão metropolitana, mesmo os planos locais. Tá? Que até leva não existe relações entre municípios e entre centralidades. Dentro do próprio município, às vezes é complicado de você em São Gonçalo mesmo, você não vai de um bairro para outro com facilidade. Né? Vai ser difícil em alguns lugares. E a questão eu acho que a questão da RJ 114, estruturante que vai fechar esse arco vai virar um arco metropolitano que vai abranger toda a região metropolitana também. Tá? Então, acho que essa é a questão que eu deixava colocar para a gente discutir isso aí. Tá bom? Obrigado. Vamos recompor a mesa, então. Vamos às intervenções. O propósito, né, dessa roda de debate sempre é ter a difusão da mobilidade, entendê-la como um todo. Eu só queria colocar rapidamente, quando me apresentei, não lembro se eu falei que eu sou da Comissão de Ensino e Formação, e toda vez que surgem temas de urbano, acaba, em algum momento, dando uma pitada para a formação. Então, antes que surja o tema do debate, a gente se concentre, de fato, nas exposições, eu gostaria de dizer que, nos currículos nacionais, né, os professores, como um todos, né, a área acadêmica, tem tido muita preocupação em tratar o tema urbano, de aumentar a carga de urbanismo, né, ou mesmo nas disciplinas arquitetônicas, deixá-las cada vez mais contextualizadas em relação ao urbano. Isso tem sido em relação à cidade, isso tem sido uma constante nos últimos 5 anos, pelo menos, nos curriculares. Não sei se veremos em breve o efeito desses novos arquitetos que pensam a arquitetura dentro da cidade, se vamos ter a oportunidade de ver. Mas só para acalmar, né, as pessoas que trabalham com mobilidade, que isso tem sido um tema muito recorrente nas disciplinas. E o que nós temos, na verdade, é um debate na academia entre a corrente que é zero carro, né, esquece o carro, acaba o carro, projeta sem estacionamento, etc., né, foca só no pedestre, e o outro lado, né, que é um pouco mais ponderado, que diz, não, tem que ter uma área de transição, um período de transição projetual, ainda tem que atender a legislação que pede algumas vagas, né, que tem que ter urbanismo, a questão. Então, está sendo tratado na academia, sim, mas, por exemplo, projetos que antigamente se chamavam projetos de grandes vãos, né, que existia uma classificação, que eram os projetos rodoviários, né, intermodais. Hoje em dia, o nome que corriqueiro que se dá é projeto para multidões. Né? Então, são projetos... Ele tem grandes vãos porque é para multidões. E, às vezes, a gente, na sala de aula, chega ao limite de dizer para o aluno assim, pensa na multidão, pensa no pedestre como um veículo. Ele tem que ter sua rua, ele tem que ter seu estacionamento, que seria o equivalente à área de permanência, e se naquela calçada, se você tem uma população X, aquela calçada tem que ser, né, proporcional àquela atividade. E, por incrível e lógico que pareça, comparar pessoas a carro, na espacialidade isso funciona. Os alunos entendem, né, o nível de distribuição pública ou não. Então, fechado isso, né, o ponto contribuição dos professores, né, tentando representar aqui um pouco o que foi colocado. Abro para discussões, eu vou pedir para as perguntas e colocações, a gente controlar no máximo uns 2 minutinhos. Vocês não se incomodem, eu vou marcar o tempo aqui para as perguntas. Vamos fazer 3 perguntas, uma rodada de 3 perguntas, de 2 minutos cada, e aí fazemos as respostas, ok? Primeira pergunta. Bom dia, Vicente, eu sou de Itaboraí, estou conselheiro CAL. Uma das coisas que a gente lembra na questão da mobilidade, são os projetos antigos,
E na minha estruturação, na época que eu estudava na faculdade, o que nós tínhamos como referência, e também no início da Prefeitura de Itaboraí, era o plano diretor da Fundrem, 1975. O planejamento, inclusive, criava a RJ 108, que saía de Manilha para Inoã. Saía direto, hoje, com a questão do arco metropolitano, nós saímos direto, esse projeto já existia, em 75. Tinha o projeto de uma... aí saía do centro de Manilha, passava por Inoã com apenas um túnel de 800 metros, dava direto em Inoã, fazia um grande nó ali em Inoã para distribuição na RJ, na região metropolitana. Outro caso também era o arco que saía da BR-493, que hoje foi criado, inclusive o Comperj, nessa franja, que ligava a BR-493 à RJ-116, né? Que alimentaria depois da BR-101, mais na frente, para ligar já com o Dux, já estava ligando a Dux. Então, isso em 1975. Aí já um outro planejamento, o William Aquino, né? Isso já em 1990 e pouco, nós tivemos um planejamento das linhas integradas, que era sucesso em Petrópolis. A integração do transporte urbano, que aí entra Maricá, eu acho que na época da década de 90, o transporte de Petrópolis na integração era muito eficiente, com os terminais de Correias, Quitandinha, e tinha também, no final, acho que dá 2 minutos, eu acho que esse transporte de Petrópolis, que era o William Aquino que geria isso, né? Era muito boa a integração, que aí entrou na Vicente Loureiro, com Pedro, né? Começaram a também montar na região metropolitana, com a ajuda das prefeituras, nós fizemos esse planejamento, que infelizmente não foi à frente, mas que foi muito eficiente. Eu acho que nós poderíamos retornar uma integração entre os municípios, né? Eu acho que o CAL pode ser essa ligação. Eu acho que aí entra o interior, né? A comissão do interior, a questão do exercício profissional. Eu acho que a gente pode trazer essa discussão mais a fundo. É isso aí. Obrigada. Segunda pergunta. Não. São colocações. Isso. Encaminhamento. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ana Carbone, eu sou aqui de Niterói, mas estou atualmente morando em Brasília, trabalho a pauta da mobilidade sustentável. Hoje coordeno o projeto Vias Seguras, trabalhando a segurança viária, e sou diretora da União de Ciclistas do Brasil. Eu tenho alguns comentários, né, eu anotei algumas coisas aqui. Né, uma questão é que todos nós nos deslocamos, né, mas a mobilidade raramente está no centro do debate. É muito importante que a gente esteja falando sobre isso. Essa questão intersetorial é fundamental. A gente está agora planejando, inclusive, uma reunião interministerial agora para 24 de agosto, lá em Brasília, para falar sobre o projeto de lei que está na Câmara de Deputados, é o PL 2789/2023. Eu estou falando isso porque tem representantes aqui do Legislativo, então acho importante estar acompanhando esse PL. É um PL que altera o Código de Trânsito Brasileiro para a readequação de velocidades e para possibilitar a fiscalização por velocidade média. A gente entende que a segurança viária ela é um potencial, né, ela já foi comprovadamente um indutor do uso de modais ativos, exatamente porque você tem uma cidade que fica mais amigável para as pessoas. Respondendo à colega aqui lá de Maricá, né, que falou essa questão da rodovia, né, quando a rodovia passa por um perímetro urbano, ela deixa de ser rodovia, ela passa a ser uma via urbana. Então, isso a gente precisa muitíssimo mudar na nossa cultura, né, de que a gente tem que manter rodovias que passem por perímetros urbanos. Ou você faz um anel rodoviário para que a gente retire, né, esse convívio aí de
carros em alta velocidade com pessoas, ou a gente, né, transforma essa... Pode municipalizar trechos dela. Isso. Não, então, esse é um debate que a gente vem fazendo, inclusive, né, sobre essa questão de como a gente transforma as nossas cidades para o sistema seguro, que é o que a gente está... hoje, o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, ele vem trabalhando essa pauta. Eu sou representante dentro da Câmara Temática do CONTRAN. A gente tem falado sobre isso. Então, é só porque eu estou dando um aspecto assim, nacional para uma pauta que é municipal, porque o trânsito é municipalizado. E a gente está debatendo também, o CB é parte, como outras organizações, da coalizão Mobilidade 000, que é zero morte, zero tarifa, zero emissões. A gente entende que o zero tarifa e o zero morte ele vai ser um estímulo, né, para que a gente tenha o zero emissões. Eu acho que aí a gente está... Né, a gente foi muito feliz na construção, e a gente está discutindo também um sistema único de mobilidade, que é o SUM, que é uma ideia do Lúcio Gregory, que é ex-secretário, né, de obras lá de São Paulo. É um cara incrível, né, tive com ele agora no mês passado, para a gente ter um sistema único de mobilidade com base no sistema único de saúde, né, da mesma forma. Eu tenho duas perguntas, na realidade, lá para o pessoal, né, de Maricá. Eu queria saber como é que é a questão da operação do transporte público gratuito, né, como direito social. Eu entendo, né, que no Rio, por exemplo, a gente tem o fundo de transporte. Se ele for composto por tarifa, a gente continua com o mesmo tipo de dinâmica, né, da tarifa pagando pelo transporte, e a gente entende que isso deve ser de uma forma diferente. Eu queria saber também do aumento de demanda, porque eu sei que há um aumento de demanda, e como é que isso está sendo mapeado em relação a essa operação, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem no caso do transporte público gratuito, né, do tarifa zero. E um outro aspecto também é que eu queria falar com o colega que trabalhou aqui em Niterói. A gente teve um aumento de mais de 400% do uso de bicicleta aqui em Niterói, por vários motivos. Eu acho que não tem um motivo único, né? A gente tem um trânsito complexo, uma cidade plana, adensada, né? A gente tem aí o túnel, que facilitou a vida do ciclista, né? Porque a gente antes tinha que subir e descer serrinha, e isso não era algo para todas as pessoas. Eu mesma não fazia esse trajeto de bicicleta por causa disso, e hoje faço porque existe o túnel, né? Então, eu acho que esses são fatores, né, que a gente precisa considerar. Hoje, Niterói tem alguma infraestrutura, ela não é perfeita. O que muitos dos gestores públicos hoje chamam de ruas completas, ali no Marquês de Paraná, por exemplo, não é uma rua completa quando você tem 3 tempos de sinais de 5 minutos cada. Então, você aumentou em 15 minutos a travessia do ciclista ali, por exemplo. Quando eu vinha pela pista, eu andava mais rápido do que quando eu hoje uso a ciclovia. Então, eu acho que esses são pontos que têm que ser considerados. Eu já falei para caramba. É isso. Desculpe o seu nome? Ana Carbone. Carbone, obrigada. E uma última pergunta da rodada? Bom dia, meu nome é Cíntia Agora, eu sou conselheira do CAL no Conselho de Política Urbana aqui de Niterói, e sou assessora do vereador Paulo Eduardo Gomes. O meu foco realmente é o projeto de uso do solo que está acontecendo em Niterói, e onde eu considero que mobilidade é uma questão central. E, infelizmente, ela não é considerada pela Prefeitura de Niterói. Inclusive, é uma pena que não se tenha conseguido colocar ninguém do Poder Público de Niterói nessa palestra, porque eu gostaria muito de ouvir o secretário de Urbanismo tecer loas a um plano de mobilidade que efetivamente não existe. Ou melhor, ele trouxe um plano, submeteu em 2019 ainda a Rodrigo Neves, ali no Solar do Jambeiro, e ele considera isso como uma aprovação de um plano de mobilidade que não passa de uma pasta de projetos, é uma lista de projetos viários. Isso não é um plano. Niterói gastou fortunas em 4 planos de mobilidade, e que todos eles foram absolutamente ignorados. A gente está passando por um processo doloroso de uso do solo, onde a mobilidade está totalmente de lado.
Então, isso é um ponto. O outro ponto é que eu acho que não dá para falar de cidade compacta. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Então, a gente ficar falando, o conceito de cidade compacta é bom ou ruim, eu acho isso um equívoco, porque, por exemplo, o secretário de urbanismo, de novo, ele tece loas, porque ele é uma pessoa muito dramática, muito efusiva, ele esteve aqui ontem, e ele fala da importância da cidade compacta para Niterói, que é um adensamento por espaços cada vez menores, que é o que manda o capitalismo. Então, cada vez mais a gente tem unidades menores, e aí você está adensando mais pessoas em espaços menores e induzindo as pessoas que você tem que morar em espaços de até 17 metros quadrados. E, além disso, ele é absolutamente contraditório, porque, por exemplo, ontem ele falou da importância da pessoa, a Patrícia está aqui, não vai me deixar mentir, ele falou da pessoa poder sair de chinelo do seu apartamento, ele usou essa expressão, para ir poder comprar pão. No entanto, essa mesma Secretaria de Urbanismo, secretário, ele está propondo prédios de 11 a 13 pavimentos na rodovia 104. Na rodovia 106, ele já baixa um pouco o gabarito e vai para 4 pavimentos e tudo que... Desculpe, 6, e todos os números podem ser acrescidos de mais 2 pavimentos, porque tem a cobertura e tem um embasamento que pode ser reduzido a lâmina e virar residencial. E aí eu acho que é uma grande contradição, porque como é que você vai sair de chinelo de uma rodovia 104 e propor ali um edifício residencial? Mas isso está dentro do cômputo da cidade compacta, entendeu? E isso passa para a população que não entende, em primeiro lugar, porque parece que é legal. Eu não entendo, então é legal. O cara está falando, é legal. E não se abre discussão sobre o que é isso de fato. E todas as vezes que, por exemplo, eu tive a oportunidade de questioná-lo, esse assunto não é abordado, porque não lhe interessa abordar esse tipo de contradição. Entendeu? Então, assim, eu acho que a cidade compacta ela vai poder ser interessante em alguma situação, mas não dá para hoje, 50 anos depois do espraiamento urbano ter acontecido em Niterói, na região de Pendotiba e na região oceânica, você está usando o mesmo argumento. Niterói, hoje, não sofre mais processo de espraiamento urbano. A gente não tem mais isso. Você tem pouquíssimas áreas livres em Niterói. O que ele quer é adensar mais e mais e em prol de uma população que sequer existe. Porque a prefeitura tinha um estudo contratado por ela, da Fundação Getúlio Vargas, que dizia que a população decresceria. Um estudo de 2015 para o próprio plano diretor. Esse estudo foi comprovado agora com o censo, né, que dá números próximos, e ele continua querendo trazer mais população para Niterói. Ontem o representante do mercado imobiliário disse que ele não está trazendo. Não, não é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está no seu papel, não tenho nada contra. Ou melhor, tenho muita coisa contra, mas eu acho que ele está no papel dele. O que eu não posso admitir é que uma secretaria de urbanismo esteja privilegiando para uma população, não esteja privilegiando para uma população moradora uma qualidade de vida e esteja abrindo portas para uma situação que hoje não existe, para atrair uma nova população. E a justificativa ainda é mais absurda, porque ele vira e fala, não, mas essa legislação já existe. Ok, se essa legislação já existe de 2002, e de 2002, 20 anos depois, não foi construído, isso não justifica que eu continue propondo um gabarito absolutamente elevado, um adensamento absolutamente em lugares que a gente vê que a cidade não comporta. Entendeu? Que a cidade não tem água. Entendeu? Então, não é assim, mas o SEAD ontem estava falando, não, mas o filho quer casar, eu não sei o quê. Sim, a cidade não tem água. Isso é fundamental. A água que Niterói tem, de alguma maneira, é roubada de São Gonçalo. Porque São Gonçalo, embora a fonte seja a mesma, que é o sistema Imunana, Niterói paga de tal maneira que São Gonçalo recebe menos. Entendeu? Então, existe uma distribuição absolutamente desigual, não equitativa. Niterói tem um trânsito que quem mora em Niterói, ou quem já teve a oportunidade de dar uma passadinha aqui,
já viu o caos que é, e é um caos diário. É um caos que não tem mais horário, não é mais no horário do rush. Não, qualquer horário, Niterói está absolutamente conturbada. E um grande problema que eu vejo nisso, Pedro, é a falta da questão metropolitana, né? Ela não é considerada. Já foi, inclusive, perguntado ao secretário, alguém, não me lembro agora se foi o Renato, não, mas eles falam da impossibilidade de se conversar com São Gonçalo. Eu imagino, por um lado, nós temos um governo de extrema-direita em São Gonçalo agora, mas a gente também sabe que aqui no trecho de Maria Paula, São Gonçalo está construindo, barbarizando. E a gente sabe que aquele trânsito, toda aquela população que, embora venha morar Cíntia, do lado de lá... A contribuição, então, seria... O encaminhamento seria... O encaminhamento, a pergunta... Não, eu estou fazendo um comentário, não é possível? Tá. Então, não, sim, só que tínhamos estipulado 3 minutos, você já passou alguns, então se você pudesse... Tá, não, agora eu perdi o fio, obrigada. Desculpe. Então, tá bom. Bom, foram feitas 3 colocações, algumas são só colocações, outras, mas teve uma pergunta direcionada, então vou pedir aqui... Em cima do que a Cíntia falou e o que o senhor colocou aqui, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, essa transoceânica não é DOT. Aquilo ali não é DOT, desculpa, aquilo ali existe uma teoria de desenvolvimento. É o seguinte: eixo de desenvolvimento. Eu acho isso uma furada. Tá? Eu acho uma furada. Não que você não deve criar eixos de transporte, você deve ter, tá? Mas esses eixos, aí eu pego assim, vamos dar um exemplo de Niterói, que nós estamos aqui mais familiarizados. Tá? A Caetano Monteiro. Se criou um eixo ao longo da Caetano Monteiro, tá? Com eixo de desenvolvimento, coisa. Então, subiu-se o gabarito, possibilitou mais construções. Entendeu? Eu acho uma furada. Porque o cara constrói lá no meio da Caetano Monteiro, que não vai ter nenhuma relação com o resto da cidade. Vai ficar mais uma ilha ali, entendeu? Um dia vai ser... Então, a minha teoria, eu briguei, inclusive, com o pessoal na construção do plano metropolitano, que se criou também vários eixos. Ao longo das vias férreas, da Central do Brasil, tudo ali são eixos metropolitanos. Eu acho errado. Eu acho que tem que criar centros de desenvolvimento. Tá? Esse centro de desenvolvimento tem que ter uma legislação que permita você, com o tempo que você ocupou aquele espaço, o espaço contíguo, você pode ir fazendo. Então, você cria uma cidade compacta. Porque você não fica uma cidade linear, espraiada. Você cria uma cidade que é o seguinte: eu tenho o Largo, vamos dar um exemplo ali, tá? O centro daquela região ali chama-se Largo da Batalha. Né? Largo da Batalha. Então, o que você faz? Você libera o Largo da Batalha, possibilita construir o Largo da Batalha, que é um lugar que é adensado, é totalmente ocupado, em termos de taxa de ocupação é altíssima aquilo ali. Então, você possibilita ali, e depois que tiver ocupado o Largo da Batalha, boa parte ocupado, você permite, a partir dali, você ir ocupando esses eixos de desenvolvimento. Entendeu? As estações de metrô, as estações de trem da Central do Brasil, todos esses pontos nodais de transporte, tá? Você considera aquilo ali como pontos, ali se você adensa. Mas não pode deixar adensar ao longo... O que eu vou adensar? Vou dar um exemplo aqui. A linha do metrô, eu vou deixar de entrar, ninguém tem acesso. A linha da estrada de ferro, alguém tem acesso entre o Meia e Engenho de Dentro, sei lá o que. Alguém tem acesso... Onde não tem estação, você não tem acesso. Então, o que você está fazendo? Nada. Não é nada. Aí o mercado imobiliário, depois, aí entra na segunda questão que você colocou. O plano, o PUR de 2002, né, o PUR da Bahia, o PUR da região oceânica. Né? Eles que ganharam aquilo ali, tá? Eles não vão querer perder, Cíntia. Eles não querem perder. Se construíram ou não construíram, não interessa. Eles têm ali uma garantia de uma legislação que possibilita eles se construírem. Essa que é a realidade. Então, a revisão, para mim, é você... Quando você vai fazer uma revisão da sua vida, da sua trajetória de vida, você... aqui eu acertei, aqui eu errei. Então, eu vou consertar aqui, e vou estimular aqui, e vou recolho aqui. Mas não, entendeu? O nego não quer recolher nada. O nego só quer expandir, então fica complicado. Outra questão é o seguinte: essa questão institucional de Niterói, tem que parar o seguinte: existe uma questão administrativa e institucional. Tá?
institucional. Que eu me lembro, quando eu estava no governo João Sampaio, o Marcelo Alencar ganhou a eleição para o governo do Estado. Aí eu fui a uma reunião institucional, mandaram para a reunião, fui para a reunião, entendeu? Com o pessoal do governo do Estado, que eram, inclusive, ex-companheiros meus partidários, entendeu? Com discurso, eu até brincava, o vídeo, para mim, o vídeo era um, o áudio era outro, porque todos os discursos que eu vi os caras fazendo a vida inteira, eles faziam outro discurso, mas estava ali. Independente de você concordar ou não concordar lá, porque ele queria ganhar espaço no neoliberalismo, que era neoliberal, né? Mas ele queria ganhar espaço, mas o discurso dele faz parte acho que tem hora que você tem que engolir, tá? E participar das instâncias institucionais, como tem um compor, que você convive com pessoas que você não concorda de jeito nenhum. Mas você tem que conviver, faz parte do processo democrático isso. A construção da democracia é você saber conviver e respeitar as diferenças e forçar essa convivência. Acho que essa questão democrática, de conversar... Então, o cara é extrema-direita, eu não vou falar com ele, mas é população, o que tem a ver com isso? O que o pessoal de Neves tem a ver com isso? O que o pessoal toda a região de Baldeador, vai ter a ver com nada, entendeu? Só prejudicado, entendeu? Então, acho que não pode ter esse o cara não fala com você, não. Não existe não fala com você. Não existe isso. Pedro, tivemos uma pergunta direcionada, né? É a questão do operacional, né? Isso. A Ana fez uma pergunta direcionada à Mônica. Estava tentando guardar o operacional, né? Que você pergunta como é que funciona isso. Então, o que acontece? A gente, eu tenho a conexão com todo mundo, né? Apesar de não estar lá dentro da empresa pública de transporte, a EPT foi criada para isso, para administrar, né, o vermelhinho, os vermelhinhos, na verdade, porque são 32 linhas, se eu não me engano. 30 não, tem mais. São 17 linhas que estão vinculadas diretamente municipalizadas e tem 100 e poucas. Então, essas outras, a maioria, né, as 90 e tantas, foram para a Nossa Senhora do Amparo. Por quê? Porque não tinha como. Quebrava um vidro, ia ter que abrir uma licitação para comprar o vidro. Então, eles começaram a se deparar com galpões e galpões de ônibus esperando para comprar o parafuso, as peças, o banco, trocar o estofado. Então, o que se acordou? A Nossa Senhora do Amparo, que hoje que já sempre foi, né, na verdade, a empresa que faz o transporte, né, de Niterói, Rio para Maricá, se tornou uma aliada, né, e uma parceria. Eles fazem toda essa parte de manutenção, de troca. Existe a roleta. Na verdade, você tem que passar na roleta para poder registrar quantos passageiros estão entrando no vermelhinho. Existe a tarifa. A tarifa não é zero para a população, mas ela existe. Inclusive, a empresa que está fazendo plano chegou a mencionar a questão de R$8, em torno de R$8. Por quê? Quilometragem, volume de viagens dia, que é enorme, como eu comentei, né? As pessoas usam, de fato, o vermelhinho. Então, ele tem um número de viagens absurdo. Assim. Essa empresa que faz o plano, ela faz plano em muitas cidades de outros estados do Brasil, e assim, não tem comparação. Né? Assim, a Maricá é realmente, como eles falam, um estudo de caso, né, para o Brasil. Por quê? Porque é um sucesso. E assim, a pesquisa feita tanto a pesquisa OD quanto a pesquisa de opinião pública no ponto de ônibus, diversas pesquisas que foram feitas, foram 9, a população elogia. Então, assim, não foi o prefeito fazendo campanha política. Na opinião das pessoas que o usam, tem muita reclamação, tem. Demora, espera muito, quando chega lotado. Tem que melhorar o sistema, tem. Mas é muito elogiado. As pessoas podem usar, as pessoas que estão assim, desempregadas, conseguem se deslocar, conseguem ir ao posto de saúde, conseguem levar o filho na escola, conseguem ir ao mercado, né? Porque é gratuito o transporte, como você falou, como muitos falaram aqui, é um sistema que permite o deslocamento, que garante que as pessoas possam se deslocar gratuitamente. Então, eu não sei se eu consegui te responder tudo, né? Que você falou operacional. Então, total.
Custeio total da prefeitura. Então, Prefeitura de Maricá tem os royalties da nacional, os royalties municipal e tem o próprio dinheiro de recolhimento dos impostos, enfim. Então, por isso que uma das questões do plano de mobilidade é como vamos manter essa tarifa gratuita que um dia não acabe, né? Porque se hoje o fundo não existe, né, um fundo de royalties, se um dia o royalties acaba, como é que fica isso, né? Aí, assim, existem outros programas sociais na prefeitura, inclusive essa semana teve uma publicação nos jornais, né, locais e tudo, falando do PPT, tem vários programas de apoio ao trabalhador autônomo, por exemplo, o pessoal que é costureira, cabeleireiro, Uber. Então, todos foram cadastrados, ficaram assim, acho que uns 6 meses cadastrando, porque muitos não sabiam nem escrever, nem ler. E aí a prefeitura botou, assim, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criou os MEIs para eles. E agora, depois desse tempo passado, já 8 meses passado, o ICMS aumentou muito, porque eles começaram a arrecadar desse pessoal, e aí começou a ter um retorno. E também tem a moeda, né? Eles criaram a moeda Mumbuca, que os comerciantes locais utilizam essa moeda, né? Eu mesma sou funcionária, comissionada, mas sou funcionária, eu recebo, os funcionários recebem, tem uma série de critérios para colocar essa moeda. Então, existe o Banco Mumbuca tem 6 bancos Mumbucas na cidade, mais do que o Santander, mais do que Bradescos, mais do que Itaú, né? E aí essa moeda fica, porque o comerciante que vende, você compra lá e paga com esse valor, volta para a prefeitura. Então, existe esse retorno, né, de alguma forma, essa preocupação. E o Fundo Soberano, que o prefeito sempre fala, que o Fundo Soberano está lá. Ele não mexe nesse fundo que, dentro de todos esses subsídios feitos, ele consegue usar, né, outras fontes sem usar o Fundo Soberano. Todas as licitações feitas, inclusive o plano de mobilidade, tem que dizer de onde está vindo o dinheiro. E você vai ver lá. Não vai estar vindo do royalty. Tem o dinheiro da prefeitura também. Não sei te responder. Quanto de tarifa gasta, né? O quanto que ele... Percentual no orçamento geral. Não, porque não, é muita coisa, assim, o volume de absurdo de informação. Essa parte eu não sei te responder. Vamos fazer uma outra rodada de perguntas, então. Inscrições. Aqui? Não. Ali, aqui, aqui. Beleza. 2 minutinhos, por favor. Bom dia, boa tarde, aliás. Meu nome é André, eu estou em Niterói, estudei aqui e trabalho aqui, mas eu sou do Tocantins. Enfim, eu vim de uma cidade bem diferente do que eu estou acostumado a ver aqui agora, que é uma cidade que a outra, a vizinha dela, está a 60 minutos de carro. Entre uma cidade e outra é mato, enfim. E aqui foi a primeira vez que eu vi isso de cidades dividirem ruas, de bairros de cidades diferentes estarem conectados. Enfim, no tema trazido hoje, foi colocada ali a questão do deslocamento feito por bicicleta, né? E foi destacado pela primeira fala um aumento significativo da malha cicloviária, da quantidade de pessoas que pedalam na cidade em Niterói. Eu tenho visto também algumas ações, ou pelo menos divulgação de ações em São Gonçalo. Então, talvez minha pergunta vá para o Célio, mas, obviamente, pode ser estendida para todo o dispositivo. Pensar numa malha cicloviária, por exemplo, conectando o Barreto a Itaipu, ao meu ver, é menos complicado do que uma malha conectando o Barreto a Alcântara, porque, apesar de serem cidades diferentes, são bairros geograficamente mais próximos um do outro. Obviamente, são bairros em municípios diferentes, e, enfim, tem toda uma questão de interesses e tudo mais, mas eu queria saber se há algum diálogo entre essas cidades, como São Gonçalo e Niterói, até mesmo com Maricá e Niterói, Maricá e São Gonçalo, para uma eventual malha cicloviária
de cada cidade, mas conversando com a vizinha, sabe? Tanto conversando em questão de conexões mesmo, quanto de leitura da malha, de elementos que tornem aquela malha facilmente identificável por quem quer pedalar ou por quem já pedala, e também segura na questão de largura, de dimensões e afins, para a gente também não ter, enfim, qualquer sarjeta sendo considerada ciclovia ou ciclofaixa, porque não pode tirar o espaço do carro. Então, minha pergunta é basicamente essa. Há um diálogo para que se construa malha cicloviária conectada intermunicipalmente? É isso, Obrigada. Seguinte pergunta. Lá atrás. Bom dia, eu sou Eduarda, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui da UF, e eu tenho uma dúvida sobre São Gonçalo. Sou moradora de São Gonçalo, então eu queria saber se teria, assim, possibilidades, quais as possibilidades reais da retomada da linha 3 do metrô através de vias elevadas, se ela seria viável como uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana da cidade, né, conectando principalmente São Gonçalo e Niterói. Não sei qual seria a viabilidade de conectar, né, por vias embaixo da Baía de Guanabara, como foi prescrito, né, para ligar Niterói ao Rio de Janeiro. Essa parte assim, eu nem estudei tanto, estudei mais essa parte de São Gonçalo e Niterói. Então, queria saber quais são as possíveis... quais as soluções para que isso poderia ser feitas para poder acontecer, de fato? Essa é a minha dúvida, fui bem breve. Obrigada. Bom dia, Rita Brito, eu sou arquiteta, formada na UF também. E, na realidade, eu queria que o Luiz Eduardo comentasse um aspecto que a mediadora levantou em relação à mudança de paradigma na universidade, de vez de tratar a população, né, a multidão, como você falou, né, como a demanda, né, para as soluções de mobilidade. Me parece que essa é uma mudança de paradigma, né? Porque o que eu vejo, assim, eu fui funcionária pública estadual a vida inteira, e é plano daqui, plano dali, plano de lá, é que as pessoas focam nas soluções tecnológicas da mobilidade, né? Então, aqui tem que ser BRT, aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. Mas eu acho que se você, por exemplo, vou dar o exemplo de São Gonçalo, né? Existe hoje um fluxo enorme de população que sai de São Gonçalo diariamente para se dirigir, né, ao mercado de trabalho em outros municípios, né? Eu acho que é o estudo desse fluxo, né, de como é que essa população se comporta hoje, que deve definir a solução de mobilidade, né? E também o estudo desse fluxo pode também, aí, Pedro, indicar, né, a necessidade de algumas centralidades. Mas, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, né, de tratar a multidão para desenvolver um plano de mobilidade, que isso, para mim, é mudança de paradigma. Tá? Mais uma. Nós já fizemos 3, né? Vamos responder pela ordem. Para falar a questão desse metrô, tá? O que existe de estudos do metrô que eu conheço, tá? É esse metrô. Em São Gonçalo ele vai por viaduto, por via aérea, né? E chega em Niterói, a um certo ponto ele mergulha. Aí o pessoal de Niterói brigava contra essa estrutura aérea. Inclusive é o seguinte, vai passar em cima daquela marca Ronaldo de acesso à ponte ali, vai passar lá na Lua, entendeu? Vai passar, é verdade, entendeu? Agora, é uma briga porque eu acho, porque é tão bom, não sei o quê. Eu não vejo lugar nenhum do mundo que embaixo de viaduto seja um lugar agradável. Eu nunca vi. Alguém pode me dizer. Até eu conversei com um cara, uma vez o cara falou, você pode ver que filme... pode ver que todo filme que tem lugar de agradável, ele bota logo um viaduto com um trem passando por cima. E treme tudo aquele negócio todinho. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, eu não sei, entendeu? Que eu saiba, todos os estudos que tem são em São Gonçalo, depois de Alcântara, ele vai pela superfície, né? Para chegar em Itaboraí, lá em Guaxindiba. Cadê o Vicente, nosso representante de Itaboraí? Depois ele sobe ali e vai, em São Gonçalo, vem até Niterói por via de viaduto, entendeu?
é mais caro, é mais barato, essas questões são outras questões, entendeu? Até teve um debate na Câmara uma vez, que o Salomão, que era secretário ele estava tratando esse negócio do transporte. Primeiro estudo que fizeram de transporte e coisa, levantaram bem que você não bota o metrô de Ipanema, na Visconde de Pirajá, por cima de viaduto? Porra, Ipanema? Porra! E Niterói? E São Gonçalo? Porra, todo mundo é gente, cacete. Só porque Ipanema é a classe dominante, vai ter até tratamento de segunda categoria, é assim que se vê que o mundo vive. Então, essa foi a argumentação dele, que para o lado de cá, é segunda categoria. Essa que é a realidade. Então, cabe ao pessoal de São Gonçalo, entendeu, se reunir e buscar uma solução que em alguns lugares impactem menos ou impactem mais. Mas o estudo que tem feito lá, todos os estudos estão até hoje lá, botar aqui, ó, o nosso amigo Vicente, o rei de Itaboraí. Temos pergunta para o Célio e o Luiz Eduardo também responde. Eu vou fazer uma resposta para as perguntas de agora, que até engloba as perguntas anteriores. Foi comentado sobre os planos, né? Foram feitos muitos planos, a Cíntia falou a respeito disso, o Vicente falou a respeito disso, para os planos de mobilidade. Em todas as cidades que a gente conhece, tem milhões de planos de mobilidade. Lá em São Gonçalo, né, que eu tive com o William Aquino dando uma palestra para a gente lá, no núcleo participativo, assim, o nome Núcleo de Gestão Participativa. A gente vai participar do plano de mobilidade. Todos esses estudos, todos esses planos anteriores, tanto de São Gonçalo como de Itaboraí, de Niterói, está sendo considerado isso, né? Porque ele tem que conversar. São Gonçalo tem que conversar com as outras cidades, tanto que São Gonçalo, nós somos caminho para quem sai do Rio, para quem sai de Niterói, para ir para a região dos lagos, lá da Tayane, que mora lá, entendeu? Então, assim, a gente toda essa região tem que ser conversada, né? A gente na questão do que o rapaz colocou sobre as ciclovias, existe até projeto de ciclovia lá, já projeto de ciclovia ligando um bairro a outro, né? Foi até uma colocação do Pedro na fala dele anterior, na apresentação dele, que lá em São Gonçalo um bairro não conversa com o outro, né? Eu, por exemplo, eu moro a 5 minutos a pé do centro. Se eu quiser fazer esse percurso de ônibus, eu levo 1 hora, porque o ônibus não passa, entendeu? Então são ligações que são difíceis, né? Demais. E quando foi colocado lá no núcleo participativo, estou frisando a palavra participar, né? Muitas das pessoas que foram convidadas, como eu, né? Eu nunca fui funcionário público, eu sou convidado por fazer parte do CAL, por fazer parte do IAB, sou convidado pela prefeitura. Isso já tem uma visão só da prefeitura estar convidando as pessoas a participar. Eu acho que a prefeitura já está aberta ao diálogo. Como você falou que, né, lá é um governo, não é A, nem B, nem C, né? Eu, por exemplo, eu já me neguei a entrar em cargo comissionado, tanto na prefeitura de Niterói como na prefeitura de São Gonçalo. Graças a Deus, eu tive o privilégio de poder negar isso, né, questão de trabalho, para não me prender a governo A, governo B, a governo C, entendeu? E lá eu vejo que eles estão abertos a diálogo, Foi colocado lá nesse diálogo, quando as pessoas chegaram para participar, a Associação de Moradores, né, além de eu estar sendo representante do IAB lá nesse núcleo, várias outras associações, o pessoal da bicicleta também estava lá, e o pessoal chegou na prefeitura, a secretária sentada lá, os gestores, né, desse plano de mobilidade, sentados lá, eles foram muito colocados assim: vocês vão fazer o metrô? Vocês vão fazer a barca? Vocês vão fazer a ciclovia ligando Niterói aqui? Aí eu me coloquei depois, conversando com as pessoas que estavam ali, que a gente faz parte de um núcleo participativo. Eu não quero cobrar da prefeitura, não é o momento de eu cobrar da prefeitura se a prefeitura vai fazer. E sim eu falar para a prefeitura que é necessário. E mostrar isso à prefeitura, que é necessário fazer o metrô, que pelos meus 44 anos de São Gonçalo, ao meu ver, aí saindo da parte técnica, ao meu ver, de pessoa, é uma utopia, esse metrô em São Gonçalo. E as ciclovias, né, a questão das ciclovias, o cara da ciclovia falou: eu quero uma ciclovia. Não, você não quer.
Você tem que mostrar para o grupo, para o núcleo, que é importante a ciclovia ligar São Gonçalo a Niterói, Alcântara, a Barreto, né? Ele está fazendo parte do núcleo. Então, o momento é esse, dele mostrar que as necessidades. Até a Yasmin, que eu errei o nome da Yasmin na primeira fala, é Yasmin, é porque a Natália da Secretaria de Habitação ela entra em contato comigo. A Yasmin me colocou, acabou de falar comigo agora há pouco, Célio, se você tiver alguma colocação a fazer, manda lá no e-mail. Está entendendo? Que foi recebido um e-mail dessa semana desse plano de mobilidade. Então, são essas as questões, né, que a gente está lá dentro, no momento, fazendo na Prefeitura de São Gonçalo. Luiz Eduardo, sua resposta. Então, eu acho que eu vou juntar um pouco tudo também para chegar na Rita. Acho que o Vicente e a Cíntia falaram uma coisa, que são esses projetos que já existem e que são abandonados. Isso é uma realidade, né? Tanto em Niterói quanto os metropolitanos. Isso é muito ruim. E aí junta um pouco o que a Ana falou, que eu acho que esse resultado cicloviário é, de alguma forma, uma constância que esse governo está tendo, que ainda falta, que tal e tal, mas é essa coisa de seguir um planejamento que eu critico. Vocês perceberam que eu critico conceitualmente enfim, essa perspectiva liberal mesmo do governo de Niterói, mas eles trabalham, eles fazem as coisas. Outra coisa da Ana, muito interessante o PL de segurança viária, porque também é uma coisa para a gente, que eu gosto de mexer, a gente, como sociedade, a gente naturalizou morte com o trânsito. A gente acha normal que, para a gente ter essa velocidade que as pessoas caminham, com carro, com automóvel, com coisa, vai ter um nível de morte. E tudo bem. Né? Assim, eu não tenho a resposta para isso, mas é importante pensar esse tipo de coisa. Né? E outra coisa, aí a Cíntia me ajudou muito a pensar nesse uso da cidade compacta, voltando nessa discussão, né? Que tem uma frase, né, que é o juízo da teoria tem que ser a realidade. Se na prática não está encaixando aqui em Niterói, é lindo a cidade compacta, concordo, é lindo você poder andar, sair, andar a pé e tal, mas tem que ver se isso vai funcionar nessa realidade e se não está sendo usado para justificar outras coisas. E a gente vê que está sendo usado para justificar outras coisas, quando tem esses adensamentos no PL do uso do solo, que é na beira da estrada. Não se sustenta nem como o próprio conceito que ele está colocando. Então, é uma degeneração desses conceitos que a gente tem que tomar cuidado. E aí, voltando, fazendo a costura, vai chegar na universidade. Que a Cíntia também comentou, que é esse tecnicismo do eu tenho a resposta do urbano, que tem na Secretaria de Urbanismo aqui, que o modo de vida urbano ideal é a cidade compacta. Então, chega para o pessoal da região oceânica, que mora em casa, e basicamente está dizendo, você mora errado, você tem que morar de outro jeito. Porque eu estou dizendo. Está certo? É isso que é participação? É isso que é uma construção de uma cidade em que todos têm voz? Não sei. Ou tem que passar mesmo porque é o interesse comum? E por que esses discursos? De novo, não tem a resposta, mas pensar nisso tudo. Né? E aí, voltando para a universidade, eu confesso que eu estou fora um pouco, eu já me formei há algum tempo. Quando eu estava na universidade, estava surgindo estava começando a ter essa coisa de pensar mobilidade, mas eu ainda tive muita disciplina, muito técnica de fazer via do jeito padrão. E assim, a reflexão que eu penso é, além disso, né, voltando para essa coisa da participação, a universidade está socialmente referenciada? Está junto da população para responder aos problemas da população? Ou está, mesmo que seja uma mudança de paradigma, mas para continuar reproduzindo
um receituário técnico, em vez de ser o lugar, justamente, que está pensando, é essa técnica mesmo que a gente vai fazer? Está respondendo as pessoas? Vai encaixar? Do que é lindo, concordo, no nível da graduação, vamos aprender a fazer a calçada direitinho, vamos aprender a fazer... Mas tem uma discussão a mais que é o que vai movimentar, né, gente? Uma reflexão crítica, né? Acho que é isso. E a menina que falou do metrô, se a gente olha todo o histórico de projetos que o metrô já teve, a gente chora, como poderia ter sido, mas aí aquela coisa de ter os projetos e não botar para frente há 40, 50 anos, enfim. A linha 4 está errada, toda essa história, né? Mas, enfim. Deixa eu fazer mais uma colocação. Também, você falou existem vários planos, né? Lá em São Gonçalo, por exemplo, quando eu fui, e eu também, uma das minhas falas lá foi o seguinte: eu não estou aqui perdendo meu tempo, não, né? A gente está fazendo um plano para ele poder ser aplicado um dia. Né? Foi uma das minhas falas, que vai ser a cobrança futura que eu vou fazer, segundo a prefeitura. O que me leva a tentar fechar, acho que não temos mais tempo para fazer uma seguinte rodada, então vou pedir para fazermos aos convidados agradecer, né, a presença de todos, dispor seu tempo, fazer um pequeno fechamento de 1 minuto, se for possível, mas deixar claro que uma questão que é muito importante, como a professora Cíntia colocou, é que existem estudos, existem planos, existem... eu cito todos os mapas analíticos que a Câmara Metropolitana desenvolveu com aquela pesquisa maravilhosa. Todo esse material está disponível, não lembro onde, veio para as minhas mãos. Acho que está no site ainda disponível, se não me engano. Então, de fato, talvez, se a gente tira uma lição daqui, é de conseguir pensar num repositório, conseguir pensar numa concentração dessa informação para que não haja uma duplicação de trabalho, não haja um retrabalho, não haja... E principalmente, mais espaços de debates para que existam essas trocas. Né? Acho que as pessoas que trabalham dentro da mesma área agora estão, né, conhecendo a Mônica, o Luiz Eduardo, a Ana, a professora Cíntia, e a gente começa a confluir um pouco mais nesse sentido. Passou meu minuto. Então, vou agradecer a presença dos convidados e vou pedir, então, para irmos aos encaminhamentos finais. Se quiser começar, professor Pedro, porque tem tempo para sair. Então, começa o Luiz Eduardo. Vai, Luiz Eduardo. Oi, senhor. Só agradecer a todo mundo que está aí, a Mônica, gostei muito, o Pedro, a gente conversa. O Pedro também, porque eu preciso entrar mais na coisa metropolitana mesmo, isso é o meu resultado assim, do que está faltando na dissertação, tem que ser mais metropolitano, que não responde só falando de uma cidade só, é isso mesmo. Obrigado, gente. Célio. Pessoal, queria agradecer também a presença de todos, as convidadas especiais, que eu mandei convite direto para elas. A ex-aluna da Tanja, né? Foi, Yasmin. Muito legal. Com muita honra, minhas alunas. Agradecer a Tanja também pelo convite do CAL, né, para fazer parte dessa mesa. E falar que, se de repente essa mesa aqui pode virar um grupo de trabalho, né? Um GT. Do jeito que você falou, um GT. A gente vai trocar nossos contatos, né? A região metropolitana está representada. E com parte da plateia que participou muito ativamente. A região metropolitana está representada aqui, né? Mesmo que não seja por funcionários da prefeitura, mas como só você que é funcionário realmente. Mas tem funcionário aí que a gente pode trocar. Então a gente vai estar participando aí mais coletivamente, né? dessa mesa. Ótimo. Eu queria agradecer ao CAL, né, a presença de vocês todos. Até de fato que estou falando. Esperar que esse tipo de encontro seja repetido em outros lugares, né? Talvez chamar, para se aprofundar na questão metropolitana, né? Chamar as pessoas do Instituto Rio Metrô para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo realmente, que eu confesso que eu não sei, eu já saí de lá
em 2019, né, quando trocou o governo, mandaram todo mundo passear no bosque, né, e desmontaram toda a equipe que tinha lá. Então, eu não sei, para falar a verdade, eu não sei nem como é que é a equipe, a qualificação das pessoas que estão lá, né, as pessoas que estavam lá na minha época lá eram pessoas qualificadas, né, e eu não sei como é que... Mas eu acho que é interessante que o CAL convidasse o pessoal do Instituto Rio Metrópole para apresentar num fórum metropolitano, ou aqui em Niterói, ou em outro lugar, o que eles estão fazendo. Acho que talvez pudesse concentrar nesse leste metropolitano, porque são ações meio independentes das ações do lado de lá, né? Aqui as ações aqui são muito específicas para esse recanto daqui. Então, talvez fosse interessante fazer e chamar essas pessoas e convocar as prefeituras, as pessoas interessadas, né, para fazer. De qualquer maneira, parabéns ao CAL pela sequência, agradecer a todos, né, mais uma vez, né, agradecer a companhia dos meus colegas de mesa sem mesa. Obrigada. Mônica. No início já agradeci, né? Eu acho que depois dessa rodada toda aí da gente foi muito rico, né? Essa troca aí eu ressinto um pouco até o término, porque tem várias coisas que eu queria trocar, quero inclusive pegar seu contato para a gente poder continuar isso. Eu acho, compartilho aqui a ideia do nosso colega da gente continuar essas trocas, porque tendo essa oportunidade de ouvir, né, o lado de lá, o lado de cá, de trocar, da gente poder falar daqui do poder público para vocês e da sociedade, uma coisa que eu também falei, que eu esqueci de falar, foi isso, que é preciso colocar também nos grupos de trabalho a sociedade, né, e as representações sem tanto interesse. E aí eu acho que fica aqui meu agradecimento grande para essa oportunidade. Vamos continuar, se possível, levar, né, essa oportunidade para os outros municípios também. Maricá é um que tem interesse. Viu? Está anotado, Mônica. Bom, vou proceder ao encerramento, agradecendo a presença de todos, com o encaminhamento de ter um GT. Quem estiver, né, na plateia quiser, podemos pensar nessa possibilidade. Agora eu vou convidar os senhores, o arquiteto Pedro está precisando se retirar, mas nós temos um sorteio para fazer entre os participantes, né? A gente tem um sorteio do livro da UIA, do Congresso Internacional. É um livro que acumula todas as palestras, né, que aconteceram dentro do Congresso Internacional. E nós sempre fazemos o sorteio no final das palestras. Então, vou pedir para a arquiteta Mônica me dar um número de 1 a 13. 10. Vicente, acabou de ir embora. Mas o Vicente já caiu. Outro número. 8. Glória para ela. Mais um número, Luiz Eduardo, de 1 a 10, não pode ser, de 1 a 13, não pode ser 8, não pode ser 10. 5. Virgínia Palhares. Muito bem. Muito obrigado a todos. Desculpem, né? É claro que os temas são muito bons e a gente gostaria de ter todo o tempo do mundo para debater. Por isso que requer um seminário só para mobilidade. A verdade é essa. Nós temos tema suficiente para debater, fazer um dia inteiro só sobre mobilidade, mas, infelizmente, nós temos que parar para o almoço, porque o próximo evento acontece impreterivelmente às 14h, que é o minicurso de precificação, né? A professora Sônia Lopes, 2 horas aqui no auditório, no chalé, né? No chalé da FAO. E também lembrando, quem se inscreveu para a visita à obra de restauro da Casa Norival de Freitas, às 15 horas, né? O ponto de encontro é aqui. É isso? Patrícia? Ok. Aqui, o ponto de encontro aqui, 3 horas. E
16 horas, teremos uma outra roda de conversa, só que agora sobre habitação no leste metropolitano. E no final, à noite, né, a roda de conversas de arquitetos, né, do leste metropolitano em Niterói, para falar sobre o que é o exercício profissional, ser arquiteto, exercer a profissão de arquiteto e urbanista no leste metropolitano em Niterói, e o coquetel, né, de encerramento, que espero que todos vocês, né, estejam aqui até essa hora. Muito obrigado, né? Vamos dar por encerrada, então, a mesa. Até mais tarde.